Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista aqui no mês de março de 2021. Completamos 11 anos de programa e desde então nós estamos transmitindo aqui de segunda a sexta-feira uma entrevista. Então, segunda a sexta-feira você tem aqui um conteúdo, um convidado, uma convidada, um tema para inspirar a sua tarde ou sua noite. Por que inspirar a sua tarde e sua noite? Porque temos dois horários aqui no programa, né? Temos as segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas, você pode acompanhar ao vivo, e também às terças e quintas-feiras às 15 horas, que você pode também acompanhar ao vivo, interagir via chat, mandando suas mensagens, suas conexões, suas dúvidas relacionadas ao tema. Lembrando também que você que está acompanhando a gravação pode compartilhar, pode curtir, pode deixar também aqui seus comentários do que você está achando, o que você está apreciando nessa temática que é de hoje, que é benzimento. Benzimento com Cris Menberg. Cris Menberg está aqui hoje para falar sobre benzimento. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Samuel. Um prazer enorme estar aqui com você. Um prazer enorme estar com a sua audiência. Eu espero que a minha esteja aí junto também, que a gente, unidos, vai fazer desse programa um programa extremamente interessante. Muito bom. Eu estou aqui em São Paulo e acabei de saber que a Cris está em São Roque, está no meio da floresta, é isso? Eu estou no meio da floresta, eu estou no lugar que eu acho que muita gente gostaria de estar, principalmente durante esse período aí de um ano e meio quase, a gente está indo aí para 2 anos, e cada vez que eu conto que eu estou no meio da floresta, o pessoal baba. Então, até aquele que tinha medo de cobra está até gostando. E como é que foi seu contato, né? Seu início do caminho, seu chamado com a espiritualidade, o seu chamado com essas práticas vibracionais? Como é que foi seu chamado para o desenvolvimento terapêutico? Olha, é interessante porque eu já nasci na energia da espiritualidade, eu posso contar para vocês. Desde pequenininha, eu sou uma pessoa ligada a isso e confesso que lá atrás me causou alguns problemas, aliás, vários problemas, né? Com 4 ou 5 anos, eu já tinha uma conexão espiritual. Com 6 anos eu já estava conversando com os mortos, uma família católica, aquela família católica que faz as suas reuniões de casais e tudo mais. E aí a Cris, né, crescendo, e naquela época meu apelido era Tininha, né? Então a tal da Tininha conversando já com 5, 6 anos, 7 com os mortos, chama o padre Edênio para poder fazer aqui o trabalho com essa menina, o que está acontecendo, né? E aí a coisa já foi andando, e leva para cá, leva para lá, jogava água benta, não queimava a pele, ficava tudo certinho, né? E aí minha mãe levava também, depois, em alguns locais para banhos, e nada mudou. Eu sempre nessa conexão da espiritualidade. Tem a ver, sim, com o meu caminho, tem a ver com a minha trajetória. Eu não me vejo uma pessoa longe da espiritualidade. Isso faz parte do meu ser, faz parte desde a hora que... O tempo todo, 24 horas. Mas eu sou uma pessoa que leva a minha vida como qualquer outra pessoa, mas eu acredito que a espiritualidade me abre altos caminhos, eu consigo entrar nessa conexão e enxergar a vida de uma forma mais clara, mais transparente. Uhum. Você comentou essa questão da família em si, né? Que você também leva uma vida convencional, mas a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa temática. Mas qual foi a sua relação com a sua bisavó? Como é que foi esse seu contato com a bisavó, essa sua relação com ela? Bom, a minha relação com a Bisa, né? Uma pessoa incrível, e ela passou para outro plano com 100 anos de idade, então eu tive bastante tempo para ter essa relação com ela, e ela me ensinou a benzer. Então eu digo que eu sou uma benzedeira de ancestralidade.
que é diferente, né? A gente traz isso já no ensinamento da bisavó, da avó e assim vai. E isso desde pequenininha, mas isso não quer dizer que eu já benzia desde pequena, ou sabendo que me tornaria uma benzedeira, porque ela não dizia isso. Ela não falava, olha, Tininha, você é uma benzedeira, ou ela só dizia que lá na frente, quando ela não estivesse mais aqui nesse plano, que eu lembraria dela, e eu lembro dela sempre, de todas as formas, mas que eu lembraria porque eu ainda ia benzer muitas pessoas. Então, ela não dizia que ela era benzedeira, ela só ensinava a benzer, e ela era uma pessoa muito espiritualizada, e o meu bisavô também, inclusive meu avô, nas sextas-feiras, eu me lembro dele, não só nas sextas, mas sempre de branco, eu nunca entendi direito, ele dizia que era do Allan Kardec, né, e a minha bisavó é extremamente católica, né, então eu ia buscar os santos, as rezas e tudo mais, as velas abençoadas na igreja, enfim, e virou esse mix, né, essa diversidade de informações, até que o dia que eu comecei a benzer na zona rural, né? Eu comecei a colocar em prática. Mas antes disso, ou junto com isso, eu tive a minha trajetória muito profunda no budismo tibetano, e eu estou contando isso porque vocês vão ver que tudo acaba está tudo interligado, né? Tudo tem a ver. E, então, eu passei muitos anos no budismo tibetano, inclusive indo para o Nepal e para a Índia várias vezes, fazendo encontros budistas, inclusive na Alemanha, com 5.000 pessoas ligadas ao budismo tibetano, que inclusive o local era bem interessante, porque tinha sido uma antiga escola de nazistas, né? Então eu vejo que as coisas são muito, muito interessantes. E de repente a gente estava lá com 5.000 budistas meditando quase que o tempo todo nessa antiga escola que formava os filhos dos nazistas, né? Isso na Alemanha. E aí a coisa foi caminhando, eu fui conhecendo também outros rituais, outras formas de viver, de enxergar a vida, e acrescentando muita informação aí na minha caminhada. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa espiritualista desde sempre, até que eu comecei realmente a intensificar o benzimento, como a minha bisa já tinha contado lá atrás, que chegaria um momento que eu estaria benzendo muitas e muitas pessoas. E eu tive um contato muito interessante também, quando eu, todos os anos, ia até Mato Grosso, e 1 ou 2 vezes por ano eu tinha contato com um índio, que também ia me passando informações, ia me ensinando sobre a forma dele, né, benzer, mas utilizando as ervas e tudo mais. Então, eu sou esse mix de informações e de conhecimentos que eu aprendi em várias linhas, mas seguindo sempre. Hoje eu digo que eu sou benzedeira de ancestralidade por causa da bisavó. Você disse que viajou e tal em vários lugares, inclusive lá para o Tibete, para a Alemanha, né? Para o Nepal, para a Índia e tudo mais. Mas profissionalmente você já atuava em que área da vida? Hoje você tem tá, em espaços aí em São Roque e tudo mais. Mas no que caminho profissional, que caminho que você vê desenvolvendo? Foi terapêutico ou foi algum outro tipo de caminho? Como é que foi a sua jornada antes de você assumir assim, vamos dizer que uma porcentagem maior do seu tempo para os benzimentos? Uhum. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por opção, graças a Deus foi por opção, não foi por necessidade, né? Que é um pouco mais difícil. Mas com 14 anos eu já estava trabalhando e comecei na área da hotelaria. Então eu trabalhei na hotelaria há muitos anos e sendo gerente, passando por vários hotéis aí de cadeias internacionais, inclusive. Fiz hotelaria. Enquanto eu fiz a hotelaria, eu fiz o direito.
estudei a faculdade de Direito, não exerci a profissão por opção, porque eu estava muito bem na hotelaria, mas os meus rituais, eles sempre aconteceram em paralelo, né? Então, os meus atendimentos em paralelo, mas até aí eu não trabalhava como terapeuta vibracional sensitiva, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje, mas eu estava sempre envolvida no benzimento, eu estava sempre envolvida em ajudar aqueles que precisam, né? Colocando sempre o amor ali e à disposição daquele que precisasse. Por isso que eu falo que o caminho é um caminho que, se a pessoa consegue entender qual é o seu próprio caminho, acaba facilitando muito, até o momento que, da hotelaria, por opção, eu fui trabalhar numa fundação, uma fundação grande, já entrando oficialmente na linha que tem tudo a ver comigo, porque lá na hotelaria eu trabalhava para o outro ficar rico, né? Então, aquilo não me deixava tão satisfeita. E quando eu passei a trabalhar nessa fundação, era um trabalho que eu trabalhava com jovens de baixa renda, das comunidades ao entorno das grandes indústrias e fábricas do Brasil todo, levando esse projeto, um projeto muito interessante, desenvolvendo voluntariado empresarial, que isso nem se falava na época, mas aí eu já estava muito mais satisfeita com o meu caminho, que era ajudar esses jovens a ter uma oportunidade profissional, uma oportunidade de poder melhorar suas famílias e também desenvolver esse voluntariado dentro das empresas, junto aos grandes gerentes, diretores e presidentes de empresas, para que eles pudessem ter um jeito diferente de conduzir a vida e de conduzir aqueles 400 funcionários, 5.000 funcionários, usinas enormes, né? Cubatão também, Usiminas. Então, estou falando de 17.000 colaboradores dentro da Cosipa, né? Onde ele pudesse ser uma pessoa mais humana e pudesse influenciar esse grupo de uma forma mais elevada e espiritualmente inclusive. Vamos colocar aqui algumas mensagens que estão chegando de saudações, como a Karina, que está desejando aqui boa noite. A Adriana também desejando boa noite, queridos. A Ângela também está aqui desejando uma boa noite. E a Karina aqui novamente, né? E tem um Rock Gabriel, fala boa noite, amados e amados bezedeiros. Ela comenta aqui. A Cida também está aqui, ó, desejando uma boa noite. E o Gumercindo, eu sou Gumercindo Floriano de Albuquerque, ó, 57 anos, ele passa a data de nascimento e tudo mais, e mora em São Roque. Uhum. E ele está dizendo que o olho dele está muito ruim, acidente de moto, meu olho não abre do lado direito. Uhum. Quando chegam casos assim, como é que você recebe aí no Terra do Bugio? Pô, eu não sei se o Gumercindo é o Gumercindo que eu estou atendendo, que sofreu um acidente de moto, e a gente está fazendo, você, meu querido. Então, você já conhece a Terra do Bugio, seja muito bem-vindo a esse programa que a gente está fazendo aqui com o Samuel, no canal do Samuel, e você vai ficar bom. Então, eu já estou fazendo esses cuidados aí com o Gumercindo, e vai dar tudo certo. Quando foi que você começou a mesmo assim exercer o benzimento? Você teve lá seu aprendizado, as falas da sua bisa em relação aos benzimentos, ela meio que, olha, você vai benzer muitas pessoas, mas quando foi que você começou a benzer mesmo? Você falou, nossa, estou benzendo. Sim, eu sempre fui para a fazenda, né? Que não é esse lugar que eu vivo hoje. E aí eu comecei na fazenda. Comecei com um, comecei com outro, aí de repente um vai já contando para o outro, e um, né, começa a funcionar, começa a dar certo. E foi desse jeito, né? Foi na roça mesmo, na zona rural. O início do benzimento, olha só, eu estou falando de algo que eu comecei na zona rural, onde o benzimento também existia na zona rural, né? E aí, de repente, a vizinha na cidade, eu já morava na cidade, né?
já vivia ali em São Paulo, a vizinha também já começava a saber e depois já levava a criança, mas comecei mesmo na zona rural. A Adriana aqui manda coraçõezinhos e saudações. A Terezinha também desejando aqui uma boa noite, Terezinha Maia. O Ricardo Digi está aqui também transmitindo um sorriso. E a Karina fala assim, super sábia, está dizendo aqui nos comentários. O que é o magia para você, Cris? Bom, para mim, magia é tudo, né? É engraçado quando a pessoa fala, estou fazendo uma magia. Eu acho que a gente faz magia o tempo todo. No momento que a gente está nascendo, a gente, né, está crescendo, está vivendo com aquilo, é manipular as forças naturais e sobrenaturais, né? São os elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, é trabalhar e entender como funcionam os astros, as estrelas, como a força dos cristais, a lua, né? A gente tem aí a força da lua, em cada momento da lua, a gente tem uma energia que tem uma influência direta no nosso organismo, na nossa vida, no nosso humor, né? Então, magia está no dia a dia, no momento que você faz uma comida, que você coloca ali, está super ligado naquilo e está colocando as pitadinhas disso, pitadinha daquilo. Para mim, magia é uma coisa muito natural, né? É uma coisa extremamente natural. E a gente tem a magia da água, né? A gente tem aí a força das ervas, que é uma coisa que eu trabalho também bastante, que as benzedeiras, uma boa benzedeira, na minha opinião, ela tem que entender pelo menos aquelas ervas que ela utiliza mais, que poder tem essa erva, e que hoje já está provado mesmo que essa erva, independente de você acreditar ou não, ela não precisa da tua crença, né? Erva é erva, né? Cristal é cristal, tem a sua própria composição, né? Se tem um pouco mais de ferro no cristal, se tem um pouco de magnésio, se você acredita naquele cristal ou não, paciência, porque já está provado que tudo isso tem uma composição, né? Isso tudo é essa magia maravilhosa que a gente vive na nossa caminhada no dia a dia, é isso. Um sorriso tem uma magia, né? Um coração quente tem a sua magia, as mãos têm a sua magia que você compõe, que você traz no universo, que você espalha para aqueles que precisam, né? Isso é magia. No dia a dia, a gente passa, às vezes, por momentos um tanto quanto que desafiantes. E como é que a gente pode elevar e manter o nosso padrão vibracional? Sim, às vezes as pessoas acham tão complicado isso, mas aqui já vai uma dica, que é uma dica muito básica e que as pessoas esquecem. Gente, olha, seleciona, já para começar, seleciona o que você vai escutar, seleciona a música que você vai escutar, seleciona se você deve escutar aquele jornal nacional ou não, né? Se você deve conversar com aquela pessoa fofoqueira, se você deve conversar com aquela pessoa que fala mal dos outros, não tem uma palavra de amor. Então, isso já é uma forma de você se organizar, né? Você é a união dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que vão ter uma atuação saudável ou não na sua mente, no teu corpo, né? É você trabalhar o teu ego. O ego é um grande inimigo, é uma das tuas maiores sombras, né? É teu ego. Então, essa vontade de você se proteger já é um bom começo. É você entender que é necessário. Então, baixar esse ego, parar de reclamar, meditar mais vezes no dia, parar de falar mal dos outros, não ser mais aquela vítima, né? As pessoas são vítimas da sua própria vida, né? Começar a ajudar mais as pessoas de forma amorosa, sem esperar nada em troca, você também acaba elevando muito a sua energia,
parar de viver também de um passado, ou se não, viver um futuro que você nem sabe qual é, então cria aquela ansiedade enorme, né, na tua vida. Então, tenta viver o agora, tenta curtir esse bate-papo descontraído, né, e pensar muito, e depois vai lá, escuta de novo, né, para você mudar esse teu padrão. Também você ter contato com a natureza, escolher os seus alimentos, né? Isso também acaba sendo uma forma de escudo protetor, ativar a sua fé, a sua crença, não importa, eu não estou falando de religião, né? Pelo amor de Deus, não é religião que eu estou falando, mas você ativar essa tua fé, ativar a tua gratidão e agradecer, porque você está tendo a grande oportunidade de aprender e elevar, né, a sua própria vibração como ser humano, e depois partir aí para um outro hemisfério que a gente não sabe exatamente qual é, mas agradecer a oportunidade de exatamente poder se elevar espiritualmente, energeticamente. Isso tudo já é uma grande proteção, fora as ervas, os banhos que a gente vai falar mais na frente, eu acredito. O Ricardo Bidige desejando boa noite, Gumerecindo Buquerque também boa noite, o Cleiton Caran, boa noite, manda aqui um arro. O Gumercindo falou assim, isso mesmo, é o Gumercindo, que vai estar aí na Terra do Bugio, e a Adriana fala assim, ó, lindo trabalho, muita gratidão a esse trabalho de caridade e muito amor. Por que Terra do Bugio? Fala um pouquinho desse nome, dessa conexão desse lugar, né? Terra do Bugio, porque nós tínhamos muitos bandos de bugio, por incrível que pareça. Bugio é aquele macaco maior, né? Ele tem um tamanho maior e principalmente o macho. O macho ele ainda é maior do que as fêmeas e ele tem aquela cor avermelhada, né? Então ele é um macaco mesmo. E nós tínhamos, eu vivi muitos anos com esses bandos todos. E o que aconteceu é que, inclusive, como as regiões vão sendo mexidas e ainda tem gente que coloca fogo, né? Isso é coisa tão antiga, né? Queima todo o solo, enfim. E aí a cidade vai crescendo e os bugios vão para onde? Para a terra do bugio, né? Nós tínhamos aí, sei lá, eu acho que uns 15 bandos, e cada bando tem mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 7 a 12 animais, né? Só que veio a febre amarela, isso que é uns 4 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás, acho que uns 4, né? Com essa pandemia, a gente perdeu um pouco a noção do tempo. Mas uns 4 anos atrás, a febre amarela veio, e que inclusive foi aí para a mídia, todo mundo acompanhou, e nós tivemos que ter também algumas ações aqui na Terra do Bugio, que era não deixar as pessoas entrarem na Terra do Bugio para matar os bugios, porque também houve um equívoco muito grande, que muitas pessoas achavam que o bugio é que estava transmitindo essa doença, né, a febre amarela, mas a febre amarela nem pegava nas pessoas, só matava mesmo o bugio, e nós perdemos todos os bugios na Terra do Bugio. Então, hoje eu digo que é uma homenagem, inclusive já se chamava a Terra do Bugio e agora se chama a Terra do Bugio 2 vezes, em homenagem a esses animais que morreram pela febre amarela. Nós estamos aí rezando que eles voltem, né, devagarzinho, demora, mas volta. É isso. Quando você estava respondendo sobre essa questão de manter o alto padrão vibracional, você falou que não é uma questão religiosa em si. Fala um pouquinho como é que você vê, como é que você entende a relação entre religião e a benzedeira ou as benzedeiras. Como é que você pensa, como é que você reflete em relação a essa conexão? Você já disse, né, que a sua bisa, no contexto, ela era super católica, mas também fala um pouquinho como é que você vê, como é que você percebe também essa relação benzedeira e religiosidade. Tá. O benzimento é um sincretismo, né? Então, nós sabemos que é uma mistura, graças a Deus, é uma mistura de toda a sabedoria dos índios que estavam aqui. Eu estou falando do benzimento brasileiro, tá, gente? Vamos deixar bem claro que todas
todas as culturas têm a sua forma de benzer, isso é mais velho que andar para frente, né? Como já diziam. Então, eu estou falando do benzimento brasileiro. A união desse conhecimento maravilhoso dos índios que já estavam nesta terra, que é a terra deles, que é a terra dos índios, tá? Com a união aí do todo conhecimento dos negros que foram trazidos para o Brasil de uma forma muito complicada, muito triste, mas trazendo esse conhecimento maravilhoso da África, mas a união das portuguesas que chegaram de Portugal, católicas, trazendo o catolicismo, né? Então, o benzimento é esse sincretismo dessas três formas, né, de conduzir, mas, na minha opinião, não pode dizer que benzimento é religioso ou que benzimento é religião, porque, na minha opinião, gente, isso é a opinião da Cris Benzedeira, isso é uma filosofia de vida. Ser benzedeira atuante é uma escolha e é uma forma de viver. Tá? É uma forma de conduzir a vida, de receber, de acolher, de ter um coração amoroso, de não julgar. Não me interessa a religião da pessoa que está na minha frente, não me interessa a cor, não me interessa se ela tem o dinheiro, se ela não tem o dinheiro, qual é o padrão social dela, não me interessa em nada. Então, isso é uma filosofia de vida, né? Isso é uma determinação que você acaba tendo, que você traz aí do fundo do teu coração, do teu amor, que é a maior coisa do universo, é a grande mudança que nós podemos ter nessa terra, é através do coração, é através do amor, e ser uma benzedeira atuante e benzendo nesse volume é uma filosofia de vida, porque você se torna uma pessoa pública, né? Você se torna uma pessoa que é procurada o tempo todo, todos os dias, em todos os horários. Você tem que se organizar, né? Porque senão você também não vive mais, mas você sempre deixa de fazer alguma coisa sua particular se você tiver que benzer alguém que está com um problema muito, muito sério. Eu, na minha jornada pela vida, eu conheci também diversas benzedeiras. Eu lembro da Dona Célia na infância, um primo também que era benzedor, que era um benzedor também, que fazia benzimentos, também que transmitia isso. Eu só acho isso que você acabou de falar tem tudo a ver, tanto com o que eu acompanhei das benzedeiras e dos benzedeiros tradicionais, vamos chamar assim, que vem passando de família, aqui assim, de ancestralidade, né, de trazer assim, uma herança ancestral, e também tem a ver com outra questão. Eu conversei com diversos condutores xamânicos e também em diversas etnias tive contato com muitos condutores xamânicos ou xamãs, como se atribui, ou pajés, em algumas etnias, com esses respectivos nomes. E eles agem e têm uma atitude que é semelhante à do que eu acompanho das benzedeiras, dos benzedeiros, que é esse serviço à comunidade, o servir à comunidade. É tanto que um dos desafios atuais das comunidades ou das etnias ou dos povos é quem é que vai dar continuidade para esses, quem é que vai ser, enquanto que você vê a pessoa nas cidades, nas grandes metrópoles procurando, buscando um curso xamânico para se tornar um xamã, alguma coisa nesse sentido, dentro das etnias, você vê os pajés e os xamãs respectivos ali daquela comunidade, buscando quem pode prosseguir e muitos não querendo prosseguir. Por quê? Por exatamente o que você acabou de falar, porque está a serviço 24 horas para as outras pessoas e para a comunidade. Pegando o gancho nisso e nessa correlação das benzedeiras ancestrais, ou benzedeira da ancestralidade, como é que, qual a importância de a gente honrar a nossa ancestralidade? Bom, não tem como não honrar, né, gente? Porque nós não somos ninguém sem a nossa ancestralidade.
Então, quando nós falamos de ancestralidade, nós estamos falando de nós mesmos, né? Então, quando você honra a sua ancestralidade, você está se honrando também, porque você é a sua ancestralidade. Se não fossem eles terem vindo antes de você, como é que você estaria aqui nesse momento conversando e vivendo, experienciando a vida, né? E você traz nesse DNA também a sua ancestralidade. Então, nós estamos falando de algo que não se falava antes, que hoje você fala de DNA, hoje você fala de ciência. Então, para aqueles que são um pouco mais desconfiados e não conseguem acompanhar, é o que você traz no teu sangue. Por isso que você traz uma aparência que ela tem a ver com ancestralidade. Você traz gestos que têm a ver com ancestralidade. Você traz formas de ver a vida que você também traz da sua ancestralidade. Então, esse respeito que você tem que ter pela ancestralidade é o respeito que você acaba tendo por você mesmo também, né? Então, você honrar aquele que veio antes é você também honrar a sabedoria que eles trouxeram antes de você, né? São experiências que foram vividas antes da sua, foram pessoas que foram louvadas e respeitadas e também respeitaram outras pessoas que vieram antes delas, e isso é uma coisa que eu venho falando sempre, que nós precisamos, nós, da filosofia ocidental principalmente, né, que não tem ideia e nem lembra que isso é importante, já diferente de uma cultura oriental, como, por exemplo, os japoneses, ou mesmo Vietnã, que eu pude ver isso de perto, né? Que está lá, tem o altar do ancestral, né? E aqui, no país latino, né? Ou num país mais ocidental, você não pode acender uma vela para o seu ancestral dentro de casa, né? Você não pode agradecer o seu ancestral, você não pode rezar para o seu ancestral, porque sai para lá, espírito. Como é que eu vou fazer isso dentro de casa? Depois o espírito chega aqui, não sai mais. Gente, vamos parar, né? O chinês, que é cultura mais antiga, lá atrás também, louvando a sua ancestralidade. Então, aí a gente vê uma confusão de entendimento das coisas, né? E um abandono do que realmente é importante, que é você respeitar aqueles que vieram antes de você, porque você é a sua ancestralidade. Você falou algo bem interessante relacionado a essa questão do culto, né? O culto as ancestralidades. A gente vai ter, por exemplo, religiões e formas e práticas religiosas que tem, né? O altar aos ancestrais. Você vai ver aí a Seixinoye, que é bem conhecida aqui no Brasil, que se propagou bastante aqui no Brasil, que é uma herança do xamanismo japonês, que é o shintoísmo, né? Que é essa conexão ancestral. Essa é uma das formas de se praticar assim o como, né? O como honrar os ancestrais. Nessas suas práticas, além disso, de um olhar e de um respeito aos ancestrais, qual é a forma que você indica às pessoas de honrar os ancestrais? O como, né? O como se honrar os ancestrais. Bom, primeiro é agradecendo, né? Então, se a pessoa não tem tempo e nem quer, não tem lugar para mais nada, que pelo menos ela possa agradecer, né? Agradecer, abaixar mesmo a cabeça ali para os ancestrais e falar: olha, muito, muito obrigada, porque hoje eu existo, porque um dia você existiu, né? Então, aí, num simples gesto, simples, numa única frase, você consegue respeitar a sua ancestralidade, né? Uma outra coisa é você conhecer a sua ancestralidade, né? Quantas vezes você pergunta para um jovem o que o avô fazia, ele não tem a menor ideia nem do nome. Hoje em dia, você pergunta o nome do bisavô, do avô, a pessoa não sabe, né? Então, é importante a gente também ensinar os nossos jovens, né, através aí das nossas crianças, que são os nossos futuros adultos, que existe
uma ancestralidade, né? Então, também é um bom começo. Agora, se a gente tiver que aprofundar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena, é você realmente escolher um dia da semana para você fazer o seu ritual e louvar os seus ancestrais. Eu gosto muito de vela, né? Eu gosto muito de vela porque, na verdade, eu gosto do fogo. Então, eu explico muito às pessoas que não é o fato da vela, não é a vela, eu não estou falando da composição da vela, né? Eu estou falando do fogo. E como muitos também não podem ter a sua fogueira e fazer a sua dança e fazer o seu louvor ali em volta do fogo, a vela é uma forma de trabalhar isso, né? E o fogo é o brilho, o fogo é o respeito, o fogo é a transmutação, o fogo é a oferenda, né? Então você também pode juntar aí algumas frutas, se você quiser ir para uma linha mais oriental, né? Onde você coloca as frutas, enfim, você pode escolher uma forma saudável que seja bom para você, porque não tem o certo e o errado. O certo é você lembrar que você está aqui pelos seus ancestrais. Isso é certo. Muito bom. Deixa eu ver aqui também as mensagens que as pessoas estão colocando. Eu, na minha geração, assim, eu gosto, sempre gostei desde pequeno da questão da árvore genealógica, mas a minha companheira, ela chegou a quantas gerações? 12ª geração. Você imagina isso? Muita gente que ela conseguiu. Muito. E eu no meu não tenho tantos assim, não tenho um histórico assim desse de. E aí tem uma dica também para as pessoas que foi uma das formas que minha companheira conseguiu, foi um sistema de tecnologia que vai cruzando as informações entre os parentes, assim, aí começa a chegar mais, aí tem até fotos em preto e branco. Agora o meu não teve tanto assim não, porque o meu é uma que tem bastante no Brasil, que são Silva, Souzas Os e de judeus que Paula. chegaram aqui, né? Aí são muitos. Olha, eu até gostaria de acrescentar aqui uma questão, viu, Samuel? Que quando a gente louva a nossa ancestralidade, e a gente traz aí vários benefícios da nossa ancestralidade, a gente também traz várias inhacas da ancestralidade, né? A gente traz também várias perrengas da ancestralidade. Então, é que a gente não para pensar isso, né? Então, quando a gente está libertando, né, agradecendo, louvando, né, perdoando, nós estamos dando asas a esses padrões, né, que a gente vai aí trazendo no nosso DNA e nos nossos gestos, que às vezes não são nada interessantes, né? Então, sempre tem as duas coisas. Tem o lado positivo, eu espero que seja mais positivo sempre, mas tem sempre o equilíbrio, né? Que é o negativo, o preto e o branco, o alto e o baixo, né? Que a gente precisa trabalhar e libertar para a gente também poder ser liberto nesse momento. Muito bom. Tem várias danças e cerimônias também que se realizam para se honrar as 7 gerações, os 7 antepassados e também a 7 descendentes também para frente. É algo bem interessante. Depois recomendo as pessoas pesquisarem uma dança específica chamada Drum Dance, que é a dança do tambor, que está reverenciando essas conexões. Vou agora as mensagens que vocês estão colocando aqui ao vivo no chat. Nós paramos aqui acho que no número Eu não 5. vejo, né, as mensagens. Eu coloco aqui na tela, aqui, ó. Cíntia, boa noite a todos. A Cíntia Medeiros desejando boa noite a todos. Essa aqui eu não li também. A Ângela também eu não li, ó. Adorando a entrevista, parabéns a ambos. Está falando aqui a Ângela Marano. Marano. A Marano, a Andréia também desejando boa noite. E o Tiago está fazendo a pergunta, assim, se você atende presencialmente, o Tiago Romano. Posso responder, então? Sim, fala. Tá. Claro, eu atendo. Uma vez por mês, nós divulgamos que a Terra do Bugio está aberta para os benzimentos presenciais, que é o primeiro domingo do mês, tá? Quando veio a pandemia,
nós aumentamos, inclusive, eu vou aproveitar para dizer, nós aumentamos, inclusive, os nossos benzimentos à distância. Então, eles ainda acontecem toda segunda-feira e nós temos aí 2.500 solicitações de benzimentos à distância. E presencialmente, o primeiro domingo do mês, né, na Terra do Bugio, em São Roque, aonde a gente, até antes da pandemia, nós recebíamos por volta de 400 pessoas para fazer esses benzimentos e graças a Deus, eu tenho pessoas muito interessantes comigo. Nós temos os voluntários ajudando todo esse processo. Nós temos outros benzedeiros que estão comigo também, porque senão não dá conta e que são ótimos. Então, se acheguem na Terra do Bugio e o próximo benzimento é dia 3/10, das 9 às 11 horas, até 11 horas, a porteira está aberta, porteira mesmo, e depois nós fechamos a porteira e todos aqueles que estão dentro dessa terra sagrada serão benzidos. A gente falou sobre ancestralidade e trouxe também essa questão de existem as energias positivas, as energias não tão positivas assim, das relações ancestrais e nós temos essa responsabilidade de transmutar ou conectar, né, com essas conexões mais positivas ou mais saudável. E quando se fala de ancestrais, o que está bastante crescente é o trabalho da visão sistêmica, né? As constelações sistêmicas, familiares, e também nessa visão, nessa percepção, fala-se muito da questão dos excluídos dentro do sistema. E aí eu vou fazer um gancho relacionado com isso, que é como lidar na questão dos relacionamentos com o abandono, ou como lidar com essas questões de ser excluídas, ou a ovelha negra da família, ou o abandono em si no relacionamento convencional? Deixa eu deixar assim, né? Mas é bem por aí. Claro que eu não trabalho com constelação, tá, gente? Então, eu conheço a constelação, eu não trabalho com a constelação, mas acaba que todos esses viés acabam se interligando e enxergando essa forma de abandono de forma muito parecida, né? Então, existem várias formas de abandono, né? A ovelha negra eu não acho de todo ruim, né? Eu acho muito bom, de vez em quando, ser ovelha negra da família, como às vezes também a gente é chamado de ovelha negra, porque, na verdade, a gente está saindo do quadrado, né? Saindo da caixinha e saindo daqueles hábitos que não são hábitos bons que a gente vai trazendo de geração em geração e repetindo, e aí a gente percebe, né? Tem a sorte e a sabedoria, principalmente, de perceber que aquilo não está valendo a pena e somos chamados de ovelha negra da família, né? Agora, o abandono, existem vários viés do abandono, né? Então, de uma forma geral, e aí a gente teria que estar dando uma olhada caso a caso, mas ressignificar, eu acho que ressignificar a rejeição, né? Ter um olhar diferente dessa rejeição e não bater nessa tecla o tempo todo e buscar também o motivo disso, né? Porque muitas vezes a gente tem um sofrimento que é um sofrimento que foi gerado pelo outro, né? Então, nós fomos abandonados pelo João, por exemplo, né? Eu vou usar aqui um exemplo, por um companheiro ou uma companheira, e que depois, se você faz uma ressignificação disso e para de focar nesse abandono iminente, né? E pega um outro viés, você lá na frente vai dar graças a Deus por ter sido abandonada, que não é um abandono, né? Mas é como você estava se sentindo naquele momento, e você fala, meu Deus do céu, graças a Deus ele partiu, né? Então tem que olhar muito de perto para ver que tipo de abandono é, mas existem os abandonos que são abandonos mais sérios, que são abandonos na infância, e que são abandonos gerados por aqueles que supostamente deveriam ser responsáveis, né, pela nossa criação,
pelo nosso aprendizado, pelos nossos caminhos e, principalmente, eu chamo abandono nessa época, que é o amor, né? Que uma criança deveria estar recebendo esse amor e ela não recebe esse amor. Aí sim é um caso para a gente olhar de uma forma mais cautelosa, bem mais cautelosa. Mas eu recebo muita procura com relação a esses abandonos de relacionamento, né? E também depois que essa criança cresce e que ela vira uma adulta e que ela se sente abandonada por alguns atos também que os pais praticaram, que não necessariamente é um abandono, vou embora, não volto nunca mais, mas é um abandono dentro da própria casa, né? Onde a própria família não se encontra, por exemplo, por uma roda de conversa, aonde os jovens não encontram os pais não encontram os jovens também. Isso é uma forma de abandono mútuo, né? O jovem abandona os pais abandonam os jovens. Então, existem várias formas de abandono, mas, resumidamente, ressignificar a rejeição. Na linguagem das benzedeiras, quando se diz que uma pessoa está com quebranto, o que quer dizer isso? É o mal olhado, né? A inveja. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente está falando exatamente desse mal olhado, né? Que a gente tem aí a inveja o tempo todo rolando, isso faz parte da vida, infelizmente. Mas eu gostaria de colocar aqui uma observação que nem toda inveja ela é, como que eu vou dizer, maldosa naquele sentido de maldade mesmo, né? Mas às vezes a gente tem a inveja de um irmão ali que está do lado, de um amigo que sem querer ele fala, puxa, eu gostaria de ter oportunidade que essa minha amiga tem de ter um companheiro interessante, ou de fazer uma boa viagem, né? Ou de ter o cabelo que essa pessoa tem. Então, a inveja, ela tem duas formas, né? Aquela quebranto, mal olhado, né? Aquela forma mais dura, que é realmente proposital, e aí o outro vai lá e faz as mandingas dele, o trabalho, e manda ver mesmo, quer ver você daquele jeito, né? Só o osso. E tem aquela inveja que a gente encontra o tempo todo, que são os nossos amigos, né? Que a gente convive. Então, existem formas da gente lidar também com esse mal olhado, esse quebranto e essa inveja. É isso que as benzedeiras dizem. Então, tem as ervas que a gente usa para um caso ou para um outro caso. Uhum. Quais as ervas que são mais recomendadas assim pelas benzedeiras, né? Muitas delas recomendam muito a arruda, né? Mas quais as ervas mais que as benzedeiras têm recomendado quando é caso de quebranto? Olha, eu posso dizer uma coisa, Samuel, que existem algumas ervas que as pessoas não consideram como sendo ervas de quebranto mal olhado, mas se a pessoa passa a estar bem, ela mesma por si só acaba não só se protegendo desse quebranto, como ela mesma acaba eliminando esse quebranto, né? Porque a questão é o seguinte: o quanto você está bem com a sua energia, o quanto a sua aura, né, que está toda em volta do teu corpo, está bem alinhada, está expandindo, está na luz, né? Isso também acaba ajudando. Então, existem algumas ervas que são ervas simples, que você pode estar falando, por exemplo, de um alecrim, que não propriamente é arruda, que eu uso bastante, né, para quebranto mal olhado e outras coisas várias, mas você tem aí um manjericão, que é o equilibrador, você tem um alecrim, que ele vai trazer a alegria, que ele vai trazer uma conexão com uma luz superior. Então, se for de repente uma invejinha básica, basta um banho de manjericão equilibrador com um alecrim que você já fica bacana e essa inveja básica vai embora, né? Ou senão, a gente realmente vai entrar com um banho mais potente, com ervas mais poderosas. Eu uso bastante no meu
quando eu estou atuando como benzedeira, por exemplo, a espada de São Jorge, né? Que em outros lugares chamam de espada de Ogum, mas eu chamo de espada de São Jorge. Então você pode trabalhar. Se você de repente está com uma inveja, um mal olhado, mas você tem questões espirituais também, você pode usar essa espada, como você também pode usar a outra espada que é de Santa Bárbara. Então, dá para usar aí, ficar bacana com um manjericão e um alecrim. E aí você tem outras formas onde você vai usar algumas folhas mais poderosas, que aí você não usa no banho, mas você vai usar, por exemplo, uma folha de mamona. Eu não vou ensinar aqui como usar essa folha de mamona, porque precisa saber usar, mas você vai, inclusive, tirar algumas energias que estão dentro da sua casa, né? O Tiago, não, o Tiago foi a última que a gente leu, é a Maria Oliveira. A Maria Oliveira fala assim: sinto muitas dores no tornozelo e no corpo inteiro. Ela gostaria de saber o que é isso. Que pode Bom, ser. primeiro, né, Maria Oliveira, precisa entender que dores são essas. Então, eu nunca dispenso aquela fala: olha, você já tem um diagnóstico médico, você já foi ver isso direitinho. Então, essa é a benzedeira contemporânea, né? Porque existem os médicos por aí. Mas o importante também é você, se caso já olhou isso tudo, você observar as energias que você está acumulando, né? O peso também tem a ver com isso. Então, eu sou uma benzedeira bem realista. E existem algumas ervas que você pode mandar manipular, fazer as tinturas de fitoterapia. Então, por que você está com essas dores, né? É bom você observar esse diagnóstico. Se você tiver esse diagnóstico e um médico não consegue resolver, porque isso eu tenho muito aqui dentro na Terra do Bugio e essa procura. Quando a pessoa já passou por tudo que é médico, tem um diagnóstico, o médico não resolve, a benzedeira vai resolver, né? Ela vai tentar buscar uma saída através aí dos banhos e da fitoterapia, dos chás, das compressas, né? Que a gente usa bastante, ou olhar a questão energética para ver se você não está sendo uma esponja, né? Que é por onde você passa, você deixa todo mundo feliz e você mesmo vai cair lá na frente. Vou adicionar aqui mais mensagens que as pessoas estão colocando, como a Angolana desejando uma boa noite, a Cassiana também desejando boa noite, mandando aqui até coraçõezinhos. A Cindy também, boa noite e gratidão. A Luna Serena, boa noite, manda aqui olhares carinhosos. E aí a Adriana Vettorello. Sou bisneta de um italiano que veio de navio da Itália, onde trabalhou na lavoura dos senhores dos cafezais. Se apaixonou por uma portuguesa, onde o pai a deserdou por um grande amor. Ela fala aqui: salve a ancestralidade. Então, e aí vai uma observação, né? Eu não estou dizendo que é teu caso, né, Adriana? Mas se de repente você também não está repetindo algumas coisas aí, né? Com relação a amor, né? Já não se usa mais como antigamente falar: filha, vai, você deixa de ser a minha filha, né? Mas com relação a amor, se você tem um caminho aberto para o amor, se você está fluindo bem nesse caso, se você tem boas relações com seus pais, enfim, observar isso. Mas salve, salve os italianos, eu também tenho tenho dupla cidadania, então eu sou italiana também, e aí a gente tem boas histórias. Até de benzedeiras que chegaram aqui no Brasil vindas da Itália. Muito bem, olha, a minha companheira e meu filho também têm dupla cidadania italiana. Você falou sobre realista, né? Que a benzedeira é realista. E existe um preconceito em relação às benzedeiras? Como eram, né, as atuações dessas benzedeiras no passado e como estão sendo realizados hoje esses benzimentos? Bom, se a gente for falar
de séculos, né, atrás aqui no Brasil, as benzedeiras, elas tiveram uma atuação muito importante, muito forte, elas eram muito louvadas, inclusive. Por quê? Porque pelos vilarejos, pela zona rural, os vilarejos também iam se juntando, aqui aumentando, não tinha médico. E também não tinha dinheiro, né? Então era assim, você não tinha nem um médico, a medicina próxima, né? E se tivessem próximo, o médico era para aqueles mais para o nível social mais alto, onde podia pagar, inclusive, ou na verdade você não tinha medicina nenhuma desses médicos nas proximidades. E as benzedeiras tinham um conhecimento muito forte das ervas que curam, né? Então, quando a gente fala da benzedeira, e por isso que eu falo que a benzedeira precisa, mesmo hoje, conhecer de ervas, mesmo que sejam algumas, porque isso é ser benzedeira, é você, inclusive, entender da natureza, né? Entender da magia que a gente faz sempre, né? É você entender da lua. Então, por que você vai aplicar aquele medicamento, ou fazer uma compressa, ou tratar de um problema de pele com uma compressa de camomila, uma compressa de calêndula? Você vai usar, em alguns casos, algumas outras ervas mais fortes, até para tomar e tudo mais. Depende muito da lua. Então, a benzedeira, ela tem algumas coisas que são super interessantes, que é isso que eu coloco o tempo todo e venho nessa minha trajetória fazendo esse resgate, né? Então, você está com má digestão, por que você precisa tomar um remédio de farmácia? Por que você tem que deixar esse laboratório lá em cima, né? Se você tem aí uma laranja, se você pode tirar essa laranja, a casca dessa laranja, secar essa casca durante 7 dias de ponta cabeça na sombra, depois você faz o chá da casca da laranja que você secou e você toma depois das refeições, você não vai ter mais problemas de estufamento, de gases, você não vai ter mais problemas de má digestão. Então, as benzedeiras têm isso, elas curam com aquilo que tem ali do lado. E aí, respondendo, que eu não respondi, né, Samuel? Se a gente sofre, né, esse preconceito, né? Então, é que eu falo o dia inteiro, gente. Então, chega essa hora, é o pigarro da benzedeira. Eu não sei, sabia? Porque eu não dou a mínima importância para isso. Então, quanto menos a gente se importa, né, menos a gente consegue captar. Mas eu me lembro, e ainda tem gente que fala, mas lá no começo falava, olha, vai lá na bruxa, né? Tem uma bruxa ali que ela resolve. Na verdade, estavam indicando a Cris. E o que a gente acaba tendo de preconceito, até o momento que a pessoa é curada, né? São as questões religiosas. Então, algumas religiões acabam tendo um preconceito com as benzedeiras, né? As benzedeiras são pessoas muito abertas. Então, elas... Desculpa, gente, mas está extremamente seco aqui onde eu estou. Falta chuva. Então, ela recebe todas as religiões. Ela usa dessa magia. Para ela é tudo muito transparente. A benzedeira é muito transparente. Ela vai fazer aquilo naquela hora, na hora que tem que ser. Ela não vai esconder um ritual. Ela não vai deixar de usar uma vela, um fogo, uma erva, um facão, uma pena, um crucifixo, se tiver que usar. Então, isso, para as pessoas em geral, já gera um certo preconceito. Mas a partir do momento que essa pessoa é curada, o preconceito também cai, né? Muito bem, bebe a aguinha aí, Cris. Pronto, tô com a água. A angolana está falando assim, ó, linda entrevista.
E aí vem aqui uma pergunta da Shirley. A Shirley faz uma pergunta que vamos colocar aqui. Boa noite. Este equilíbrio entre perrengues e positivismos, como se dá? Ao benzer, os perrengues ancestrais podem aumentar? Ela pergunta. Bom, se você tiver com um pouco de perrengue, a probabilidade, eu não estou falando na hora do benzimento, tá, gente? Estou falando em geral. A pessoa está lá, está com perrengue. Obviamente, a vibração dessa pessoa está muito vulnerável, né? Por quê? Porque você está valorizando os perrengues. Todo mundo tem um perrengue, todo mundo tem uma pedra no caminho, todo mundo tem alguma coisa que não é algo agradável, mas isso faz parte da vida, né? O planeta é um planeta denso, né? A gente não pode dizer que ele é leve. Então, ele tem aí as pessoas, ele tem as situações, ele tem a política, ele tem as doenças. Esse planeta tem um nosso próprio ego, né? Que é um grande perrengue, por exemplo, né? Então, a gente carrega um perrengão, que é o nosso próprio ego. A questão é, o perrengue vai existir sempre, é como você vai lidar com o perrengue, né? Então, se você vai numa benzedeira, o que a benzedeira vai dizer para você, e as benzedeiras são extremamente transparentes, né? E diretas, elas vão dizer isso que eu estou dizendo. E ela vai te ensinar a equilibrar melhor as suas emoções, para que você consiga encarar os perrengues de forma que isso flua melhor, né? Que você não traga para dentro de você e que aquilo vai virar até uma doença, né? Então, como você vai tirar da frente o perrengue de vez, ou você vai ter que lidar com aquele perrengue de uma forma mais harmoniosa, né? Você de uma forma mais harmoniosa com você mesmo, com a sua própria energia. Então, não vai piorar, vai melhorar. Essa questão também que nós estávamos falando anteriormente, que é das crenças, da forma como as pessoas pensam, como que nós pensamos, né? O que causa, né? O que causa essas crenças limitantes, esses padrões repetitivos que acontecem na sua vida, que normalmente não são agradáveis? Só um pouquinho, o que é que causa isso? Então, nós recebemos aí os estímulos, né? E vivenciamos experiências o tempo todo. Então, esse estímulo, ele acontece desde lá do momento que a gente nasce, né? Que a gente veio aqui para o mundo, a gente já começa a observar tudo isso. Só que a questão é que muitas vezes a gente vai vivenciando aquilo, e aquilo vai sabotando e limitando a nossa vida, né? Porque ele acaba sendo uma verdade, porque a gente se acostuma com aquele molde externo que é colocado e que a gente vai sendo moldado, né? Inclusive, a gente vai sendo moldado pela família, a gente vai sendo moldado pela sociedade, né? Desde a infância. Agora, existem algumas formas que ajudam bastante, que a primeira delas é você buscar um conhecimento de quem você é verdadeiramente. Se aquilo que você está fazendo é uma coisa que te satisfaz, te faz bem, te deixa mais alegre, aquela atitude, aquele pensamento, que são essas crenças que você vem trazendo lá de trás, que você traz de ancestralidade, inclusive, te deixa feliz, né? Ou você se torna vítima disso. Então, você sendo uma observadora de você mesma, você se autoavaliando e se autoconhecendo para poder separar quem você é verdadeiramente e quem você é de uma forma moldada por alguém ou por uma sociedade ou por uma situação, né? E é interessante que essas crenças acabam também virando crenças até populares, sociais,
crenças de herança, né? Então, eu me lembro que eu falo várias vezes aqui, existem algumas que é pau que nasce torto, né? Não tem jeito, isso daí é uma crença limitante. Então, se o teu pai é uma pessoa ruim, sua mãe é uma pessoa ruim, automaticamente, então você é ruim, porque você nasceu de uma pessoa ruim. Então, observar isso, né? Que vira o nosso dia a dia e a gente carrega isso nas nossas atitudes e nós vamos fechando as portas da nossa felicidade. A gente não deixa mais as coisas fluírem, a gente vai podando tudo isso inconscientemente. Então, trabalhar essas crenças limitantes e os padrões repetitivos, inclusive, que é aquilo, olha, cuidado, todo rico é ruim, olha, então você não consegue mais ganhar dinheiro, porque na infância você escutava isso, né? Ou se não você escutava alguém dizer, não, larga isso para lá, porque você não vai conseguir, isso aí não é para você. De repente estava ali tua grande felicidade, só que de tanto você escutar isso, você não foi para cima buscar a tua felicidade e ficou com essa crença limitante, né? Padrões repetitivos de que você não era capaz, você não era bom para ganhar o suficiente para ganhar dinheiro. Mas quem disse? Então vamos aí num autoconhecimento, numa autoobservação e começar a separar uma coisa da outra. A sua fala trouxe também um comentário que é recorrente aqui no programa. Não apareceu como pergunta, mas eu vou transmitir aqui como uma pergunta em si, né? Que é a relação aos pais, né? Que tem essa coisa que não chama de Tolteca, que chama-se a domesticação, né? Que nós somos domesticados para uma realidade, para um pensamento em si. Mas a pergunta é assim: praga de mãe pega? Pega. Eu acho que é a única que pega. Olha, que praga de mãe, eu acho que é uma das mais fortes, sabe por quê? Eu não estou dizendo que todas pegam, gente, mas estou até brincando com isso. Mas ser mãe é algo muito poderoso, né? É muito forte. Porque a mãe, inclusive, eu sempre digo em algumas perguntas se todo mundo pode ser benzedeiro ou benzedeira, a mulher já é, né? E a mãe já é duas vezes. Então, toda mãe pode benzer seus filhos. Então, ela tem um poder muito forte. Em cima, ou perante, ou junto com essas crias, né, dela. Então, cuidado que praga de mãe muitas vezes pega. Muito bom. Vamos colocar aqui mais participações. O Roque Gabriel fala assim: parabéns pela entrevista e pelas orientações. A Adriana fala: programa maravilhoso. A Karina fala: entrevista sensacional e aplaude. Vários mandando gestos aqui, conexões positivas da entrevista. E a Rosineide faz uma pergunta. Vamos lá, pergunta da Rosineide. Este banho de manjericão pode tomar com que frequência? Com que frequência o banho de manjericão? Uhum. Vamos lembrar, gente, que tudo que é demais, né? Não é bom. Então, o banho também, quando ele é repetitivo, ele não é bom. Então, esse banho ele tem um efeito que você pode considerar aí, que essa erva tem um efeito dentro do teu campo energético de 3 dias. Então, eu recomendo a princípio que esse banho de manjericão, que é um banho equilibrador, que é uma erva super coringa, o manjericão, eu amo manjericão, todos os banhos eu coloco manjericão como base do banho, tome uma vez por semana. E se a coisa estiver muito, muito complicada, mas observe se é complicada mesmo, toma aí 2 vezes por semana, mas você dá um espaçamento aí de 3, 4 dias de um banho para o outro, tá? Isso no caso do manjericão. Existem banhos que eu nem recomendo, por exemplo, o sal grosso. Tem gente que sabe, quem me conhece, sabe que eu não recomendo o banho de sal grosso por si só, tá? Esse é um grande erro, usar o sal grosso e sair pela rua.
Por quê? Porque o sal grosso ele tem uma potência de neutralizar a energia. Então, vamos supor que você esteja numa situação. Eu já fiz rituais que eu tinha que dar o banho de sal grosso porque a coisa estava muito ruim, mas imediatamente em seguida eu entro com uma outra energia, né, sobrepondo aquela. Se você neutraliza a sua energia, né, então você vai neutralizar a energia negativa, você vai neutralizar também a sua própria energia de proteção, a sua energia positiva, você fica zeradinho. E aí você está exposto aí na Avenida Paulista para catar tudo que é energia que aparece por ali, né? Então, cuidado, não faça isso, não neutralize. Você tem uma energia de proteção, você tem uma energia positiva, você tem uma energia de expansão, você tem uma energia de alegria, você tem uma energia muito potente. Observe isso, não tire a sua força. Muito bom. Eu trago também nos cursos de terapias bioxamânicas, né, a diferença que existe entre um banho de mar, que não deixa de ser um banho de sal grosso, e um banho de água de rio, de cachoeira. Como é que as pessoas ficam depois de um banho, né? Do banho de mar, normalmente o que acontece, você vai lá naquela alegria, toma aquele banho de mar, depois o que acontece daquela bodeada, você quer ir para o quarto descansar, para o apartamento, para casa, do campo, da casa, onde você está lá instalado, porque o sal grosso, o banho com água de sal grosso, ou banho de mar, em si ele vai fazer um reset, né? Vai resetar Isso. os seus padrões energéticos. Por isso que a gente fica aquele soninho depois de ter ido lá para um banho de mar, um banho no oceano em si. Enquanto que um banho da cachoeira é exatamente o oposto. Banho no rio, banho na cachoeira, você fica elétrico, fica cheio de energia, quer caminhar, quer ir para lá, ver as coisas de maneira mais vibrante. Então, é a frequência também vibratória também desses elementos da natureza que nos inspiram, né? Tanto com os elementos químicos, porque tem a química também salinizadora, tem a química da água doce também, que ajuda nesse processo, quanto o processo também energético. Fora que a gente fala dessa magia, né, Samuel? Então, quando você está falando de um banho de cachoeira, não tem como você não ficar ligado, né? Porque de uma hora para outra você recebe aquela carga de água gelada, né? E já dá aquele up, né? Por sua vez, o mar você começa devagarzinho, aquela água tá quente, porque tá na beira, né? Normalmente tá quentinha, porque tá na beira, e você vai se acostumando com aquilo tudo, né? Então, o sal, ele dá aquela baixada de pressão, né? Inclusive, né? Quando você tá na zona do mar, do sal grosso, etc., baixa total a sua pressão, né? Existe um método ou um princípio, ou melhor, uma forma como as benzedeiras seguem para praticar os benzimentos? Sim. Existem duas coisas que eu acho interessante estar colocando aqui para vocês, né? As benzedeiras antigas, excelentes, elas não tinham tanto conhecimento que hoje nós temos, por um lado, da ciência, né? Então a gente sabe certas coisas, nós aprendemos certas coisas e temos acesso a alguns conhecimentos que elas não tinham, né? Elas tinham um conhecimento ali da natureza, muito mais do que a gente, e que eu procuro ter também, né? Mas existem uma nova leva de pessoas que acabam aprendendo ali, virei benzedeira de um dia para o outro, né? Só que não aprendeu a se proteger. Então, todas as vezes que eu falo de benzimento, eu não ensino benzimento de jeito nenhum, sem dizer como se proteger, né? Então, a primeira coisa é você deixar essa tua energia, essa tua aura, esses teus chakras equilibrados, esse teu campo vibratório mais harmonioso, equilibrado, antes de começar os benzimentos, tá? Eu digo nesse dia que está marcado. Agora, vamos supor
que, como eu, faço o benzimento, e ser benzedeira é benzedeira atuante, para mim, médico é aquele que é médico atuante, benzedeira é aquela que atua, você recebe na tua casa ou o tempo todo uma ligação, alguma coisa, você, no mínimo, tem que sentir como está essa vibração. Então, quando eu estou falando do dia do benzimento, a gente vai benzer antes de começar e nós vamos fazer um banho depois. Mas ir com essa energia de proteção bem equilibrada, com as ervas que eu indico, com o fogo através da vela que eu indico, da reza que eu indico, existem algumas coisas que são importantes também. Nós precisamos ter uma vibração que é com a nossa ancestralidade, com os nossos protetores, com os nossos mentores. Todo mundo tem um mentor, gente. Todo mundo, o sol pode ser um mentor seu, né? Um caboclo pode ser um mentor, um índio pode ser um mentor, enfim, e ter essa vibração junto com eles, porque no benzimento ancestral não tem incorporação, né? Não se incorpora para benzer. Incorporar é uma outra coisa. Isso não quer dizer que os pretos velhos, numa incorporação, numa gira de umbanda, não estão fazendo também um ato de benzimento. Mas não é esse benzimento que eu estou falando aqui da ancestralidade, do ancestral que eu falo aqui, tá? Que eu aprendi. Então, é importante também a gente pedir, inclusive, permissão para benzer alguém, né? Porque essa pessoa também tem seu mentor, tem aqueles que estão juntos, tem a sua ancestralidade que acompanha. Então, tudo isso tem a ver, né, gente? E como atuar como benzedeira e benzedor neste dia que a quantidade é muito grande. Você volta para casa, você tem que tomar um banho de ervas. Eu, pelo menos, indico um banho de ervas para que você coloque aquela ruda, que você coloque aquela energia mais densa de uma ruda, que por sinal ela tem a cor e a vibração vermelha, né? A cor da ruda, de proteção, inclusive. Se ficou alguma coisa, sai para lá, né? É isso. Não é de qualquer jeito. Não é resolveu ser benzedeira, vai benzer. E outra, você começou a benzer agora, começa a benzer tua família, né? Começa a benzer teu filho, teu marido, tua esposa, a tua irmã. Começa ali, né, naquele cantinho gostoso. Você vai ampliando, você vai se conhecendo, você vai conhecendo se você pegou uma carga também que não era sua, né? Você começa a entender também das energias de carga, você sabe quando pegou. Ninguém precisa te avisar. Você, como benzedeira experiente, você já sabe. Ai, caramba, peguei, já vou eliminar esse negócio aqui, porque ele não é meu, né? E outra coisa, benzedeira ou benzedor tem que entender que o problema do outro é do outro. Você não traz o problema do outro para você. Você não traz aquela vibração para você. Você tem a sua. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória, os seus aprendizados, né? O que você faz é ajudar essa pessoa dentro do caminho dela ter um caminho mais saudável. Vamos colocar aqui mais participações que as pessoas estão trazendo. A Adriana mandando aqui boas vibrações, meio que um benzimento virtual e um coraçãozinho vibrando. A Nadir fala assim, ó, entrevista interessante e esclarecedora, e manda aqui vibrações também em coração. A Shiri fala, maravilha, muito obrigada, vai agradecendo também a resposta que você deu. E a Rosineide faz uma pergunta. O que colocar dentro de casa para atrair boas energias ou afastar as más? E o incenso tem alguma regra de como usar? Bom, Samuel, eu vou já entrar para a questão de limpeza astral, né? E o poder, né, que a gente tem aí de deixar o nosso lar, o nosso ambiente de uma forma mais equilibrada, né? Então, quando eu falo de limpeza astral, que é um trabalho, esse é um trabalho que eu faço, né? Eu sou contratada, inclusive, por empresas, indústrias, quando a coisa, por incrível que pareça, né? Eles esperam os funcionários ir embora para fazer aquele equilíbrio, né?
Por quê? Porque alguma coisa está errada, porque está tendo mais. As pessoas estão se machucando mais, na linha de produção de uma indústria está tendo problema, enfim. E dentro das casas, isso acontece muito, porque a gente sai para a rua. E quando a gente volta, se a gente não estiver atento, isso é estar atento, porque você não consegue se proteger se você não estiver atento. Lembra lá no comecinho do programa que eu falo? Cuidado com o programa que você escuta, com quem você anda, qual a vibração daquela pessoa que está do teu lado, né? Presta atenção. Presta atenção no seu pensamento, tudo isso tem a ver. Então, você, quando não está prestando atenção, você volta para casa e pode trazer uma carga assim. Então, existem algumas coisas simples e outras um pouco mais complicadinhas, mas as mais simples é o seguinte: deixa um copo d'água com sal atrás da porta de entrada que você costuma usar, né? Que a sua família costuma usar. Isso é simples, né? Deixa ali, isso é coisa de benzedeira. Então, você pode, por exemplo, usar uma turmalina negra, que é proteção. Você pode, por exemplo, usar uma pedra, um olho de tigre, que neutraliza a energia, né? Você pode usar, por exemplo, gente, um quartzo de enxofre. Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui é o meu. Olha, isso aqui, dá para ver? Isso é um quartzo de enxofre. É um quartzo com enxofre. Vocês sabem o que é um enxofre, né? Dizem que tem lugares que é bom ter enxofre por causa até do cheiro, né? Que no inferno não tem enxofre, né? Porque senão não ia ser inferno. Pode ser também, né? Então, existem alguns hábitos que é importante deixar a casa arrumada. Não dá para você ser acumulador e deixar um monte de coisa em tudo que é canto da tua casa e achar que vai ter uma casa energeticamente equilibrada, né? Então, isso também é uma coisa. Tem que limpar. Enquanto você está varrendo a tua casa, e aqui vai um ritualzinho para vocês. Vocês estão varrendo a casa inteira, isso aprende no budismo, tá, gente? Você está varrendo, faz o ritual. Você está tirando, na verdade, tudo que não serve da tua vida, né? Você está limpando a tua vida, você está tirando aquilo que não serve da tua vida. Aproveita, ao invés de reclamar que tem que varrer a casa, começa a fazer esse ritual, vocês vão ver que funciona, tá bom? Então, casa limpa tem menos acúmulo de energia negativa. Incenso, que ela perguntou, né, Isso, Samuel? ela perguntou aqui do Perdão, incenso aqui, cadê a tá. pergunta dela aqui, ó. É o E o incenso. incenso, tem Tá. alguma regra de como Alguma usar? regra? Depende. Se você, o incenso é maravilhoso de todas as formas, inclusive você usar um incenso com menos cheiro, né? De uma qualidade um pouco melhor. Até para meditar, até para você entrar numa conexão espiritual bacana, até para você ficar mais calma. Isso tudo o incenso faz. Mas nessa pergunta, como incenso de forma de limpeza, que também funciona, tá? Eu recomendo, se você for fazer esse ritual com incenso, que você comece pelos quartos, né? E vai trazendo, se tiver alguma coisa, e vai até a porta de saída e enxerga a vibração disso ir embora, e aí já passa o incenso também, que é um auto-benzimento, né? A pessoa passa na volta toda, ou pega um raminho verde, qualquer que seja, porque tudo vira benzimento, gente. E já passa, pega uma faca que você tem, já vai cortando tudo que é energia negativa, né? Faz a coisa completa, já que você vai defumar de certa forma ou incensar a sua casa. Muito bem, é uma das perguntas também que a gente ia trazer, se a pessoa pode se auto-benzer, você acabou de responder. Então, vou colocar aqui mais participações que as pessoas estão compartilhando aqui no YouTube. A Égida manda aqui rosas e agradecimento. A Angolana fala parabéns pela entrevista e fala assim, muito interessante, muitas informações boas e bastante aprendizado. A Josenita também adorando a entrevista. Aí aqui eu não sei quem é a pessoa, mas o nick dela, esse app, não funciona mesmo. Mas vamos lá, boa noite. Amo você entrevistar pessoas de várias crenças, gratidão. Pergunta: existe erva que pare espirro?
pois às vezes espirro bastante do nada e nem remédio passa. E não tem um problema com poeira, está dizendo aqui essa pessoa que eu não sei o seu nome. Eu ia falar da poeira, né? As pessoas estão espirrando bastante, tá? Então, principalmente no período da manhã, principalmente nesse período que está seco demais. Então, aí, se você vive em cidade grande, piorou, mas mesmo aqui na roça, quando está muito seco, a poeira vem, né? Que é da própria terra. Depende do período, a gente fala na roça, depende do período também do ano, onde você tem aí o pólen, né, das flores, você tem tudo isso acaba trazendo mais espirro. O espirro às vezes tem a ver com tensão no sentido de estar preocupada com alguma coisa, isso causa espirro também. E você pode usar, por exemplo, um eucalipto, que pode te ajudar. Veja se você tem problemas com relação à respiração também, né? Porque nem todo espirro é uma coisa só. Então, tem que se aprofundar um pouquinho mais para ver se tem a ver com uma sinusite que está aí. Se você usa muito água fria no rosto, se isso pode estar causando uma sinusite, né? Mas tenta usar um eucalipto, por exemplo, uma essência de eucalipto no quarto, né? Você colocar ali um óleo essencial, se você não tem eucalipto, aqui a gente usa o eucalipto mesmo, mas pega um bom óleo essencial, não precisa ser dos caros, mas é bom, óleo essencial bom, coloca no quarto, deixa ali a noite inteira, usa a aromaterapia para isso. Muito bem, vou colocar aqui mais participações, mas se eu mostrar aqui para as pessoas também, vou até abrir aqui a câmera, aqui, ó. Eucalipto aqui. Tá vendo? O que você está fazendo com esse eucalipto aí? Ai, ai. Eu gosto de trazer eucalipto, eu faço uma prática com eucalipto, que também para limpeza das vias respiratórias e também mentais, porque uma das práticas que se ensina também, das práticas bioxamânicas, é você fazer uma espécie de cama de ervas, e essa cama de ervas é de conexão também com isso, você trazer uma boa comunicação, o eucalipto ajuda, um bom processo de você se comunicar com você mesmo, com as suas ideias, sentimentos, com a vida. Então, eu gosto de fazer uma vez, em 3 meses, e aí eu estou fazendo agora, que em 3 meses fazer uma conexão com as propriedades, porque elas têm essas propriedades. É tanto que quem tem problemas alérgicos, uma das coisas que se recomenda é o eucalipto. Quem tem problemas respiratórios, muitas pessoas vão falar assim, no seu caso, você não pode nem morar nas grandes metrópoles, você precisa ir para o meio do mato, de preferência onde tem eucalipto próximo, por conta também desses processos alérgicos. Então, eu tenho esse ramo de eucalipto aqui, porque de 3 em 3 meses eu gosto de fazer uma sintonização com isso, porque quem faz a prática, por exemplo, com a cama de ervas, de eucalipto, vai observar que as ideias ficam mais claras, que você se conecta muito melhor e também ajuda para o processo de limpeza. E eu aprecio o cheiro. O cheirinho. O cheiro do eucalipto, porque me remete também à minha infância, quando eu brincava também perto dos pés das grandes árvores de eucalipto que tinha na região onde eu morava também. Aqui na Terra do Bugio a gente usa bastante eucalipto para o próprio benzimento, né? Então, as folhas de eucalipto, o ramo de eucalipto, a gente passa em volta da pessoa, porque também acaba removendo os miasmas e tudo mais por causa dessa força do próprio eucalipto. E a gente também faz aí, pelo menos aqui nós, uma vez por ano, a cama de eucalipto. Que legal. Nos processos de bate-folha, né, com os indígenas, se utilizam bastante também eucalipto, a arruda e o alecrim. São 3 que são muito utilizados no processo de bate-folha e também para algumas tradições, principalmente tradições ligadas ao Nordeste e o Norte do país, usam bastante também a espada de São Jorge, também, que você citou, estou comentando, porque você citou algumas e nos processos indígenas estão muito presentes como sendo
uma prática de benzimento. É, Mas vamos... o que a gente pode fazer também, vai mais uma dica aí do eucalipto, é fazer a vassoura, aquela vassoura de roça de eucalipto, para você, já que a gente estava fazendo de limpeza na casa, energética, fazer a vassoura de eucalipto e varrer a tua casa com folha de eucalipto. Muito bom. O Josenilde. A Josenilde fala assim, ó, sou médium, tenho visão, ouço e sinto sempre pedindo para tomar banho de sal grosso. Quer comentar Olha, aí? eu quero. Eu não, gente, cada um tem um sistema, né? E eu prefiro que você observe quem te passou esse sal grosso. Se esse sal grosso foi passado num centro que você trabalha, que você atua como médium, eu não sei se é isso. Então você vai no centro que você atua e pergunta, que eu acho que é importante, se é isso mesmo. Se for, faça da forma que você acha que deve, né? Cada um tem um sistema, cada um tem um conhecimento, cada um juntou uma leva de conhecimentos de vários lugares para poder indicar, né? Então eu prefiro que você veja se foi passado no teu centro espiritual, na Umbanda, no Candomblé, no centro espírita, onde foi, para ver direitinho isso. Vou continuar aqui com as mensagens e perguntas que as pessoas estão nos enviando. Agora, essa última foi da Josenilde, agora a Cíntia. Cíntia Medeiros. Falando de ancestralidade, eu gostaria de saber como se dá a maldição de família, se tem tratamento e se é difícil tratar. E ela já agradece, manda aqui um girassol. Girassol, eu amo girassol, sabia? Girassol tem uma força muito poderosa, mas vamos lá. Tem sim, na terapia, que eu trabalho com isso na terapia vibracional sensitiva, uma das etapas, porque quando eu falo terapia vibracional, pode ser uma sessão, tá, gente? A primeira sessão eu já trabalho com algumas questões de ancestralidade que, na verdade, sina de família, ela pode ter dois viés. Ou foi aquela praga bem jogada, mas que a pessoa é extremamente poderosa, ou pode ser exatamente esses padrões repetitivos que a gente vai, repete, repete, repete. Então, e que tá também, não só, tá também cravado ali como um carimbo, tá? Então, sina de família, toda mulher grávida vai perder o primeiro filho. Não tem umas histórias assim? Ou o casamento não vai dar certo, ou os homens vão virar bebum, enfim. Então, vamos falar dessa grávida. Você está cravado lá, essa crença limitante, esses padrões repetitivos, está cravado ali, né? Então, através de rituais, que são rituais aparentemente simples, que eu passo, mas não são simples, você vai fazer e isso você vai já deixar fluir, ir embora e quebrar todas essas questões, seja de DNA, nos padrões repetitivos, ou seja, mesmo que eu acho que é mais difícil, uma bela de uma mandingona ali que pegou, tá? Muito bem. Aí a Miriam estava chegando aqui também. Miriam chegando aqui e já faz uma pergunta. Ó. Moro na praia, ela mora em Maceió. Qual o melhor horário para dar um mergulho energético? Pergunta aqui a Mídia. O melhor horário para você tomar um banho energético é quando a praia está bem vazia, né? A melhor horário é aquele horário que você sente que é o melhor para você. Aí vem a questão, a praia vazia. Aí a questão, se a praia fica muito cheia, é melhor tomar de manhã cedinho, antes da praia encher, porque até o mar fazer aquela recolhida e né, devolver tudo que não serve e tal. Então você já fez aquele teu banho maravilhoso, mas eu recomendo que seja com a praia vazia e de preferência ou logo cedinho ou às vezes naquele pôr do sol maravilhoso. Olha aí, muito bem, Mídia de Maceió. Agora a Maria está desejando boa noite.
A Rosenildo agradeceu, muito obrigado pelas respostas. E aí a Maria Alzira fala assim, ó, muito bom mesmo, precisamos fazer tudo certinho para entrar em boas sintonias, está comentando aqui a Maria É isso. Alzira. O Maurício Martins fala assim, mas então me benza por obséquio. Bom, Ele está falando aqui, o eu, Maurício. eu gostaria de deixar uma boa dica aqui, eu não sei, parece que a gente daqui a pouco vai estar encerrando, né, Samuel? Mas eu fico horas aqui com você, se você quiser, que tem uma coisa que é muito importante, gente, é a gente entender qual é a nossa própria energia, né? Então, a gente está sempre olhando as coisas de fora e a gente esquece de olhar aquilo que nós temos de mais importante, que somos nós mesmos, a nossa própria energia. E aí vem uma questão que eu trabalho isso muito nas sessões de terapia vibracional, que é a sua missão de vida, né? Então, qual é essa missão de vida? A missão de vida é aquela energia que você traz de nascença, né? Que você traz daquele momento que está ligado a essa missão de vida, que é o que traz sentido para a sua existência nessa encarnação, neste momento, né? Então, você entender quem você é, como você vibra, e você entendendo tudo isso, você vai entender também o que é bom para você, o trabalho que é bom para você, as atitudes que você toma, por que você toma essas atitudes? Será que aquele ambiente é bom para você? Está em sintonia com a sua vibração de nascença? A sua missão de vida? Porque no fundo, a grande maioria tem um vazio dentro de si, sempre se perguntando o que eu vim fazer aqui, né? Puxa, mas será que o que eu estou fazendo aqui? Esta é a questão. No momento que você começa a entender o que você veio fazer aqui verdadeiramente, né? Verdadeiramente, a tua missão, você vibra na sua própria vibração automaticamente. Vai a um passo grande para você estar em sintonia com essa energia. Estando em sintonia com a sua própria energia, você está protegido também de muitas energias externas, porque você está bem e você está com a sua aura equilibrada e você está vibrando positivamente na felicidade, no amor, na tua própria missão e na sua caminhada aí nesse planeta. O que você acabou de falar é o que está relacionado com as sementes vibracionais de nascimento? Exatamente, perfeito. É exatamente isso, Samuel. Então, existe essa missão. A gente precisa encontrar essa missão, porque senão a gente morre nesse vazio, né? E quando eu falo de ser benzedeira, é uma missão. Você é uma forma de viver que está em sintonia com a sua própria missão, né? Isso você está bem, você está legal, você não é que você deixa de ter os problemas, mas eles são resolvidos. Eles são, ou não são resolvidos e pronto, né, também. Uhum. E você vai caminhando na tua vibração, você acaba olhando para você e se enxergando também, né? Porque as pessoas estão perdidas delas mesmas, elas não conseguem se ver, não conseguem se achar. Então, cadê você mesma, né, que está aí nos escutando e caminhando? Onde você está? Você está feliz verdadeiramente ou você precisa de alguém para estar feliz? Ou você precisa estar num lugar para estar feliz? Ou você precisa arrumar um namorado para estar feliz, né? Não. Porque se você estiver bem, tudo acontece mais facilmente, né? Muito bem. E também passar essa existência, né, Samuel, dormindo, comendo, acordando, isso é pouco, né? Isso é bem pouco. Então, a minha missão também, além de ajudar as pessoas e ser benzedeira,
Eu poder dizer para vocês que vocês são maravilhosos, que vocês têm uma importância aqui no planeta fundamental. O planeta é o que é porque você existe, porque eu existo, porque o outro existe. E a gente tem aí uma vibração que uma vibração não é igual à outra. E não é melhor nem pior a outra, mas ela é muito importante, né? Então, dizer para você que você está aqui para que você tenha uma atuação amorosa com as pessoas, mas que você tenha uma atuação amorosa com você mesmo, né? E que você aproveite essa oportunidade para crescer aqui, para aprender como todos nós estamos fazendo até hoje. Muito bem. A Fabiana, agora descobrimos qual é o nome dela. Ó. Gratidão por responder a pergunta. Deus abençoe vocês. Meu nome é Fabiana. Boa noite para vocês. A menina do espirro que foi respondida. Então é a Fabiana, está agradecendo. Falou que dá muito espirro quando vou orar pelo meu esposo antes dele sair. Quase um benzimento, pois toco nele. Ela está falando que ela faz algo assim. Muito Ah, bem. É isso, isso. e benzer também, benzer o seu esposo é uma maravilha, né? Que A mais? Gisleuza fala assim: ó, eu sou a Maria. Gostaria de saber se tem alguma erva para banho para varizes. Estou com a perna cheia de varizes e com muita dor. Está falando aqui ela. É, na verdade, se você fizer um tipo de escaldapé, pode lhe ajudar bastante, mas o que vai fazer um efeito maior aí é a tintura mesmo, é você trabalhar com as ervas na tintura. E existem algumas ervas que a gente pode estar pedindo para manipular que você vai fazer exatamente para varizes, né? Para ter essa circulação melhor aí no teu corpo, né? Para você ter menos dor. Mas você tem algumas ervas que você até pode fazer um escaldapé, por exemplo, né? Pode fazer sim. Muito bem. Agora a pessoa agradece também aqui, a Fabiana. E aí, opa, subiu. E, e a Rosineide fala assim: esqueci o nome da pedra que você disse, essa que está atrás de você. Aqui é um cristal de enxofre, é um cristal com enxofre, né? Então, é um cristal, ele só não está branquinho, tá? Ele só não está branquinho porque ele está com exatamente enxofre. E ele também tem alguns pontos de ferro, que tem cristais que na sua composição tem o ferro, né? E o ferro também acaba sendo uma proteção muito grande, tá? Então, é um cristal com enxofre. E o enxofre, ele elimina as energias negativas. Você vê que ele está aqui atrás, né? Ele trabalha também eliminando esses espíritos que não são muito interessantes, né? É isso, tá bom? Sabe o que, de repente, voltando aqui, Samuel, você poderia fazer com as dores, assim, a princípio, só para não sair do programa sem te dar uma dica, manipula uma tintura de erva baleeira, por exemplo, tá? Pode te ajudar bastante. Então, você vai num laboratório aí de fito, pede para manipular e você toma 3 vezes ao dia, 40 gotinhas num pouquinho d'água. Erva baleeira, tá bom? A Josenildo tá agradecendo, obrigada. A Karine fala assim, ó, tá respondendo para outra pessoa que era o quartzo com enxofre. A Ana lá de Salvador, a Raiz do Sabor, também desejando boa noite a todos. E a Fabiana fala, divulga o site dessa abençoada e o contato para todo mundo aqui anotar. Gratidão a vocês dois que têm essa missão linda de divulgar esses conhecimentos abençoados sejam. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês
Simples de tudo, ó. Cris Menberg é o nome dela.com.br. Crismenberg.com.br. Fácil, fácil de vocês verem e entrarem lá no site. Deixa eu continuar aqui nas mensagens. A Samuel, ela falou que sou eu comigo, estava ajudando espiritualmente. A Cíntia, gostaria de poder dar mil... gostaria de poder dar 1000 likes a esse canal, Samuel. Já disse isso e repito aqui. É só alto nível, do entrevistador aos entrevistados. Gratidão, 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 Cíntia, pelo carinho. E Obrigada. olha aí, a Shirley está falando assim, a Cíntia concorda plenamente, a Shirley está concordando com a Cíntia. Gratidão a vocês. Aí a Midian está fazendo uma pergunta, vamos lá, gratidão por responder. Se puder e houver tempo, pergunta novamente, só intencionamos ou há um ritual para ativar a energia das ervas, ela pergunta. Ótima pergunta. Graças a Deus você perguntou. Com certeza, gente. Com certeza, porque as ervas, elas são milagrosas, né? Merecem todo o nosso respeito. Então, a primeira dica que eu dou é tenham algumas ervas em casa. Se você mora em apartamento, põe no vasinho manjericão, põe um pouquinho de alecrim ali no outro vasinho, né? Faz ali a tua hortinha pequenininha dentro dos vasinhos. Segundo, na hora que você recolhe essas ervas, vamos supor que você vai recolher, você pede permissão, né? E você diz, olha, permissão para recolher, para fazer o meu banho. Vamos supor que você compre a erva. Você está no momento de ritual. O banho é um ritual importante. Quanto mais você faz concentrado, quanto mais você entra naquela vibração dos motivos daquele banho, né? Porque ninguém toma banho à toa, não é mesmo? Então você já sabe para que serve aquele banho, por que você está tomando. Ele é um ritual. Então você deixou o teu celular de lado, você deixou a novela, você deixou tudo de lado, ninguém mais chama você, e aí você começa a fazer o teu banho, né? Lembrando que você vai sempre ferver essa água, que você até pode colocar, dependendo das ervas, mas você vai colocar as ervas ali, se forem secas, você vai contar até 10. Se forem fresquinhas, contou até 3 dentro da água que está fervendo, já desliga. Abafa no mínimo 15 minutos, tá? Porque é o tempo que tem que recolher toda essa energia, tirar essa energia, né? A substância mesmo dessas ervas. Você pode coar. O importante é que quando você for para o teu banho higiênico, você já leve esse banho, né? Você está no ritual. E aí você vai, na maioria das vezes, eu peço mesmo para despejar da parte da cabeça para baixo. Alguns dizem do pescoço para baixo. Eu, como benzedeira, nesse momento, falo da cabeça para baixo. Mas existem ervas que não se toma banho. Por quê? Porque a probabilidade de você pegar algum problema de pele é muito forte, tá? Então, tem algumas, comigo ninguém pode, você não vai tomar banho, por exemplo. Cris, como é que você vê essa relação entre benzimento e energia de troca? Quando você fala energia de troca, porque tem muita gente que fala energia de troca ou dinheiro, né? Você está querendo dizer energia mesmo? E o dinheiro também, né? Energia de Também, tá bom. troca e o Ok, dinheiro também. tá. Eu, como benzedeira, estou passando por um período assim, porque as benzedeiras nunca cobraram, né? E eu também não. E eu aprendi a não cobrar benzimento, nunca cobrei benzimento. Mas a gente sempre trabalhou com essa energia de troca, que é a doação daquele que está recebendo, né? Então, como que eu costumo fazer? Ou tem uma caixinha que está escrito lá, caixinha de doação, que eu nem sei quem está colocando dinheiro, nem sei quem está dispondo daquela energia, quanto está colocando, porque eu não quero saber também, né? E uma outra forma que as benzedeiras trabalham muito é que, dependendo do dia, se é um dia individual e tudo mais, a pessoa vai trazer um feijão feitinho, uma galinhada bem feita, né?
O importante, gente, é entender que quando a gente troca essa energia, né, a gente está muito mais aberto para receber, né, o que a benzedeira está entregando. Isso não quer dizer que se você não leva, a benzedeira vai entregar menos, não é isso. Mas isso é da energia, né? Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Quanto mais amor você oferece, mais amor você recebe. Então, essa troca é no sentido energético mesmo, ok? Então, se você está ligado nessa energia, se você quer receber, você está disposto a isso, você acaba também trocando, né? Isso funciona, mas não é que a benzedeira vai entregar menos, não. Você que vai receber menos. A Cíntia mandou mensagem aqui: eu tenho um vasinho de manjericão. Ela tem até nome, chama-se Cheirosa. Muito Converso com bom. minhas plantas e elas são vigorosas e Nossa. lindas. Sempre agradeço quando preciso e também ativo com oração quando vou usar. Existem vários rituais que vocês podem fazer com as ervas, que não é só o banho, né? O banho, ele tem um poder muito forte. Mas vai mais uma dica aqui, que o manjericão, como eu amo de paixão, e é uma erva que não prejudica, né? Tem algumas que sim, dependendo do para que você está usando, da quantidade e tudo mais, mas vai uma dica facinho aqui para vocês. Vocês vão pegar uma folhinha, duas ou três, um manjericão, Cíntia, que você tem aí na tua casa. De vez em quando você pega ali, pede permissão, louva e tudo mais, faz aquele bolinho, uma cerazinha assim, e coloca dentro do teu travesseiro, dentro da fronha do teu travesseiro. Então você vai passar ali alguns dias até você trocar novamente a fronha, com aquele cheirinho do manjericão. Você vai dormir melhor, você vai ter uma percepção da vida mais calma, você vai estar um pouquinho mais equilibrada, porque isso não deixa de ser o óleo essencial do próprio manjericão que vai estar ali do teu ladinho. Muito bem, nós estamos agora já chegando já ao fim do nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui com a Cris Menberg. Já vou aqui já agradecer as pessoas, agradecer a vocês que mandaram aqui as suas perguntas, seus comentários, e alguns tanto quanto que bastante elogiosos ao nosso programa e à nossa convidada também. Lembrando que o programa acontece, ele fez 11 anos de existência em março de 2021 e desde então estamos transmitindo de segunda a sexta-feira entrevistas ao vivo, segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas e às terças e quintas-feiras às 15 horas. Já que você chegou até esse momento, eu recomendo vocês fazerem uma maratona, ver aí diversos convidados que já passou mais de 700 convidados aqui nesse programa, muito conteúdo especial que você pode estar aqui absorvendo, se inspirando, de alguma maneira aprendendo. Se você também gostou da temática dessa edição, desse programa, curta, compartilhe, manda para os seus amigos, para o grupo lá do WhatsApp ou do Telegram, manda o link desse vídeo para eles. Fala, gente, olha aqui a Cris Menberg falando sobre benzimento, sua história de vida e várias dicas da bezedeira aqui no programa Consciência Próxima. Então, vocês indicam, vai estar ajudando a gente também a chegar para mais pessoas. Quem participa no ao vivo tem essa disponibilidade de aparecer aqui o nominho, aparecer também quem é que mandou a mensagem, como aqui eu vou colocar aqui para vocês verem, como a Gileuza aqui, ó, agradeço pela dica das ervas, ó, baleeira, para varizes, gratidão, e desejo aqui uma boa noite. Como a Fabiana, não, a Fabiana fez uma pergunta, então a Cris vai responder. Estava fechando o programa, ó, aí veio mais uma. O que é fechar um umbigo no sentido energético? Pois absorvo às vezes a energia dos outros. É bom usar um óleo específico no umbigo de adultos? Nosso próprio? Obrigado aí, desculpa tantas perguntas aqui, fala a Fabiana, mas vamos lá. As benzedeiras sempre falaram sobre isso, se usava muito antigamente fechar o umbigo, que é um ponto de entrada, né, de energia muito forte, mesmo porque era realmente a ligação que a gente tinha até de alimento, né, dentro ali do útero das nossas mães e tal. Eu particularmente, eu não tenho esse
costume, mas eu conheço pessoas que têm, e eu conheço pessoas que eu já indiquei fechar um umbigo. Você não precisa passar nenhum, na minha opinião, você não precisa passar nenhum óleo ali, tá? Você só fecha realmente o umbigo. Agora, existe um outro ponto energético que as pessoas esquecem, que é muito importante, tanto quanto o umbigo, e que, na minha opinião, para mim, ele tem um efeito maior, que é exatamente aqui em cima, né? Esse ponto meu, muitas vezes eu preciso fechar. Então, dependendo da minha reza, que eu estou ali rezando, dependendo da carga energética da pessoa que está ali, eu estou exatamente com esse pano que eu uso direto para poder fechar essa entrada, que é aquela antiga moleirinha, que quando a gente nasce, ela está super aberta, ela ainda fica aberta, ela diminui, mas ela está aberta. Aqui é um lugar que você também pode estar recebendo bastante carga, e as pessoas costumam não falar sobre isso, que é o chakra coronário, né? Se está bem equilibrado, você tem a entrada de conexão, inclusive, com a luz de Deus, com um plano superior, né? Se você tiver legal, é por aí que você tem essa conexão. A Cíntia está falando assim, ó, vou fazer hoje, gratidão, Cris, muita luz para você e girassóis, está mandando beijos também, sorrisos aqui a Cíntia. A Adriana fala, parabéns, Samuel, fantástico. A Cíntia Medeiros falou assim, já ativei todos os lembretes, ansiosa para ver a live com o Rodrigo Vignoli. Muito bom, hein? Já coloquei diversos, hoje eu estava trabalhando também nisso. Vocês vão ver aí, quem está acessando o canal sabe que fica lá as próximas transmissões ao vivo, já deixei vários lá já programados para vocês também ativarem o lembrete, se inscreverem quem ainda não é inscrito. A Cíntia também está agradecendo ao Samuel, a minha, né? Samuel, gratidão. A Fabiana fala assim, parabéns, Cris Menberg, Samuel, lindo programa, Deus o abençoe. Compartilhado, está compartilhando também o programa. E a Midian fala assim, ó, descobri esse canal há pouco tempo e gosto muito da diversidade e dos assuntos abordados. Parabéns, Samuel, e gratidão aos convidados. Deus abençoe vocês. E a Karina fala assim também que amei e manda também um coraçãozinho aqui para todos nós. Agora sim, eu vou ficando por aqui, agradecendo a Cris Menberg pela disponibilidade, pelo carinho. Eu fico por aqui, mas a mensagem final é da Cris. Então agora a Cris vai desejar para vocês uma mensagem final de encerramento dessa edição do programa Consciência Próspera. Ó, também manda aqui um coraçãozinho, parafraseando aqui a Karine e todos que mandaram boas vibrações, que seja uma bênção que chegue entre vocês. Como eu sempre falo, né, que as melhores energias cheguem mesmo até vocês. Mais uma vez, Cris, gratidão. Agora a mensagem final. Bom, eu vou aproveitar esse momento final, até para convidar vocês para entrar no Instagram e Facebook Benzer Bencer, que é onde a gente divulga os benzimentos, tá, Samuel? Permita colocar aqui. Mas a mensagem que eu vou deixar para vocês é que vocês se conheçam, né? Que vocês se permitam entrar nessa conexão com vocês mesmos. Não adianta entrar em conexão com outras pessoas se vocês não entram em conexão com vocês. E essa conexão principal, essa energia principal de cada um de nós está exatamente no coração, né? No amor, naquilo que nós podemos distribuir à vontade e não vai faltar, pelo contrário, né? Então, entrar nessa conexão de amor e através desse amor que vocês carregam aí dentro do peito, dentro do coração, que esse amor se expanda primeiro em toda a volta de vocês, né? Que vocês sejam banhados pelo próprio amor, né? Pela própria fertilidade que é através dessas sementes que são plantadas por amor. Vocês vão ver que vai funcionar, né? Então, que vocês tenham seus caminhos abertos, que vocês tenham aí bastante oportunidades, que vocês se permitam voltar alguns passos para refazer um novo caminho, não se sintam tristes ou
porque errou ou porque deixou de fazer. Faça agora, né? Faça nesse momento, brilhe agora, né? Como uma estrela candescente, uma estrela maravilhosa que está no céu ali, olhando para vocês. Se sintam nessa energia e aproveitem as coisas simples da vida. Comecem a olhar novamente a Lua em toda a sua potência e na sua energia. Olhe para o sol e perceba que esse sol vibra e vibra para você. Então, receba a natureza e esse universo que está aí de braços abertos para poder receber você que está aí vivendo e seja muito, muito feliz. Percebeu que está errado? Troca, sem ansiedade, com naturalidade. Viva agora. E eu estou à disposição de vocês no que eu puder estar ajudando. Um grande beijo, um prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada. Lembre que não precisa cortar, tudo bem. Lembre-se que vocês são muito, muito importantes para esse universo. Lembra que eu falei? Vocês fazem parte desse quebra-cabeça. Sem vocês, o universo não é igual. Até a próxima, Samuel. Beijo carinhoso.